Vamos que vamos e dessa vez estaremos tratando da bendita da medida provisória 905 de 2019, conhecida como medida provisória do contrato verde-amarelo. Já ouviram falar? Que nome, hein? Que nome, contrato verde-amarelo. Tinha gente me parando nos corredores e perguntando, ô Pró, agora vai ter empregado verde, empregado amarelo? Não, bebê. A ideia do contrato verde-amarelo, e essa foi uma ideia muito bacana do governo Bolsonaro. Olha que a Pró não é de elogiar, viu? Porque a Pró não é muito fã, não. Mas, de fato, essa medida provisória, ó, eu dou o ok, eu dou o legal para ela. Ela está justamente incentivando a contratação dos jovens, tá? A gente não está falando nem de adolescente, mas justamente de jovens. Aqueles compreendidos com a idade entre 18 anos e 29. Dos 18 aos 29 anos de idade. Justamente quando se está procurando o primeiro emprego para quem não conseguiu se enquadrar como jovem aprendiz. Amores, olha que legal. No contrato verde-amarelo, só para vocês terem uma ideia, haverá benefícios para o empregador. Porque, por exemplo, ele vai contratar esses empregados, o regime é o do vínculo empregatício, CLT, e ele vai contribuir com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não à razão de 8%, mas sim à razão de 2%. Então, observe, a contribuição do FGTS é uma contribuição menorzinha, não a razão de 8%, mas sim a razão de 2%, sendo que esse valor vai ser depositado até o dia 7 do mês subsequente. O prazo de validade do contrato verde-amarelo é de até 2 anos, ok? Presta atenção, vem comigo, eu vou te contando aqui algumas novidades. Essa medida provisória nós iremos verificar ao longo do prazo, ao longo do decurso do tempo, se ela será referendada, se ela será convertida em lei ou não. Daqui até lá, o que a gente sabe, o que pode ser cobrado na sua prova? Olha só, eu estou aqui diretamente do site do Planalto para tratarmos da medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019, que é a responsável pela instituição do contrato verde-amarelo e alteração aqui da CLT. Em alguns pontos nós iremos tratar dos mesmos. Amores, do contrato de trabalho verde-amarelo. Quem são os beneficiários do contrato verde-amarelo? Ora, fica instituído o contrato de trabalho verde-amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho, uma nova modalidade de emprego. Para quem? Quem é o objeto? Qual a destinação de emprego? Para quem tenha entre 18 e 29 anos de idade. Ou seja, só quem pode ser contratado pelo contrato de trabalho verde-amarelo é quem tem o requisito da idade entre 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego em CTPS. Amores, primeira coisa, contrato de trabalho verde-amarelo é relação de trabalho ou relação de emprego? Não tenham dúvidas. Contrato de trabalho verde-amarelo é relação de emprego e não relação de trabalho. Segunda situação, a ideia é justamente a de trazer esses jovens para o mercado de trabalho. A dificuldade que tem esses jovens para se conseguir o primeiro emprego. Esse é o fundamento, esse é o objetivo principal do contrato verde e amarelo. Terceira situação é lembrar do período da idade temporal. A idade para quem será contratado com o vínculo empregatício e com a CTPS assinada no contrato verde-amarelo é quem tem de 18 a 29 anos de idade. Amores, parágrafo único do artigo 1º da medida provisória 905 de 2019 diz o seguinte, olha só.
Para fins da caracterização como primeiro emprego, não serão considerados os seguintes vínculos laborais. Então, não vou poder dizer que é primeiro emprego a situação do menor aprendiz. Lembra lá do menor aprendiz da CLT, que a gente estuda a respeito do mesmo? Aquele que tem idade superior a 14 anos de idade, até 24 anos incompletos, que se trata de uma espécie de relação de emprego, mas objetivando essa formação técnico-metódica profissional, prolembro. Então, para fins de primeiro emprego, eu não posso contratar, nem posso considerar quem foi contratado para mim como menor aprendiz. Não posso considerar quem foi contratado no trabalho o contrato de trabalho de experiência e o intermitente. O contrato de trabalho experiência, que está previsto lá nas modalidades de contrato por prazo determinado, do 443 até o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, aquele que não ultrapassa os 90 dias, lembram? Contrato de experiência, 45 mais 45 dias, 80 mais 10 dias, 60 mais 30 dias, ok? Ok. Posso contratar por experiência? Posso, mas eu não posso denominar essa espécie de contrato de primeiro emprego. Exclui isso. Como também não posso considerar aquele que eu contratei no contrato de trabalho intermitente. Ah, Pro, mas ele tem 20 anos de idade. Ainda assim, se é contrato de trabalho intermitente, não é primeiro emprego. Como também não posso considerar para o primeiro emprego quem eu contrato como trabalhador avulso, seja o avulso portuário, seja o avulso não portuário, que estudamos lá nas espécies de relação de trabalho. O avulso portuário nem relação de emprego é. O avulso não portuário é relação de trabalho, porém terá os mesmos direitos que o empregado urbano, conforme Constituição Federal de 88. Amores, presta atenção. O que o parágrafo único ele está dizendo é menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente e o avulso. Qualquer um desses contratado nessas modalidades, a Pro, ainda que tenha o critério da idade, ainda que seja o primeiro emprego, não poderá ser considerado como contrato de trabalho verde e amarelo. Por que não? Porque a legislação exclui. Amores, não tenham dúvidas. Se eu sou a sua examinadora e fosse cobrada a medida provisória 905 de 2019, eu colocaria alguém com a idade entre 18 e 29 anos de idade, preenchendo esses requisitos, dizendo que era o primeiro emprego, e colocaria ele como trabalho intermitente. Dá para chamar de contrato verde e amarelo? Não, pela própria exclusão da lei. Olha para a tela, presta atenção. Parágrafo único do artigo 1º diz assim: para fins de caracterização como primeiro emprego, não posso considerar, então, para vínculo laboral, nem o menor aprendiz, nem o contrato de experiência, nem o trabalho intermitente, nem o trabalhador avulso, ok? O artigo 2º diz assim: a contratação de trabalhadores na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo será realizada exclusivamente para novos postos de trabalho e terá como referência a média do total de empregados registrados na folha de pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019. Então, Pro, quem vai contratar pelo contrato de trabalho verde e amarelo, eu contrato de acordo com a minha quantidade de empregados. Então, se eu tenho 10 empregados, eu vou contratar 20%. Então, 2, ok? Eu vou contratar pelo contrato de trabalho verde e amarelo. Pro, eu tenho 100, então 20 pelo contrato de trabalho verde e amarelo. Isso é o que a gente vai encontrar na legislação. Mas, Pro, o que eu vou tomar por base? Como o contrato de trabalho verde e amarelo vai surgir agora, em novembro de 2019, eu tomo como premissa os meus empregados que foram contratados de janeiro a outubro de 2019. O parágrafo 1º diz assim: a contratação total de trabalhadores na modalidade do contrato de trabalho verde e amarelo tem um limite. Não posso contratar mais do que
20% do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de pagamento do mês corrente da apuração. Ah, Pro, então é vantajoso, eu quero contratar 30%, 40% do meu pessoal só da galerinha verde e amarelo. Uhul! Bora, vou começar a dispensar aqui o povo, ó, 30%, 40% no contrato de trabalho verde e amarelo. Nananina, não. Está limitado a um percentual, eu cobraria isso, eu sinto o cheiro, eu sinto o gosto, eu vejo a questão da prova. Esse percentual não pode superar 20%. Beleza? Volta para mim. Parágrafo 2º diz que as empresas com até 10 empregados, são empresas pequenas, inclusive aquelas constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar 2 empregados, equivale 20% de 10, 2 empregados, na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo. E na hipótese de o quantitativo de 10 empregados ser superado, e aí eu vou para, digamos assim, ó, 12, 20, eu vou então aplicar o percentual do parágrafo 1º. Eu tenho 10 empregados, 2 pode ser na modalidade verde e amarelo. E Pro, dobrei a produção, fui para 20 empregados. Eu posso contratar 4 deles na condição de verde e amarelo. Pro, eu fui para 100 empregados, 20 deles eu posso contratar no contrato de trabalho verde e amarelo, ok? Parágrafo 3º diz assim: para a verificação do quantitativo máximo de contratações de que trata o parágrafo 1º, deverá ser computado como unidade a fração igual ou superior a 5/10 e desprezada a fração inferior a esse valor. No momento da quantificação, é isso que ele está falando. Então, eu tenho 101, eu tenho 113, não dá um número par, dá um número ímpar. Se essa fração for igual ou superior a 5/10, eu, então, vou ter direito a contratar um empregado pelo contrato de trabalho verde ou amarelo. Se for inferior a 5/10, eu desprezo essa fração, ok? Parágrafo 4º diz: o trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo pelo prazo de 180 dias, contado da data da dispensa, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 1º. Então, olha que interessante. Eu tenho uma pessoinha, é o que está dizendo o parágrafo 4º, tá? Que ele era contratado por outra modalidade. Sei lá, ele está com 20 anos, ele foi contratado por outra modalidade. Ele foi contratado como aprendiz, ou ele foi contratado como intermitente, ou ele foi contratado no regime comum. Daí eu dispenso ele, porque eu quero contratar ele no verde e amarelo, no contrato de trabalho verde e amarelo. Por que eu quero contratar ele no contrato de trabalho verde e amarelo? Porque ele preenche os requisitos legais, os pressupostos, e para mim é mais vantajoso. Por exemplo, pagar FGTS numa razão de 8%, e sim a razão de 2%. Eu posso fazer isso? Posso. Uai, pode? Posso. Só que eu vou ter que observar um prazo. Sinta a sua prova lhe perguntando: minha Pro, que prazo é esse? O prazo de 180 dias. Esse é o prazo de 180 dias. Esse é o prazo a ser observado. Então, posso, mas tem que observar esse prazo. Ok? Volta para mim, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 1º. Então, por exemplo, eu tenho um aprendiz, eu dispensei ele e eu vou contratá-lo como intermitente, uma vez que eu não tenho um prazo para contratar pelo intermitente, eu não tenho que obedecer nenhum prazo. Posso. Eu tinha ele contratado como avulso e quero contratar ele agora pelo regime empregatício intermitente. Posso, não tem nenhum problema. Agora, Pro, eu quero sair de qualquer outra espécie do contrato de trabalho, eu quero ir para o verde e amarelo. Posso? Pode, mas só depois de 180 dias, beleza? Lembra disso, cheiro, vejo a questão da prova, sinto o gosto da questão da prova. Parágrafo 5º diz: fica assegurado às empresas que em outubro de 2019 apurarem quantitativo de empregados inferior
em no mínimo 30% em relação ao total de empregados registrados em outubro de 2018, o direito de contratar na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo, observado o limite previsto no parágrafo 1º, que é de 20%, lembra? Independentemente do disposto no caput, tá? Então, observa, eu tenho lá uma numeração, um quantitativo de empregados inferior, tá? E eu quero, então, adequar isso. Posso? Posso, mas nunca ultrapassando os 20%, tá certo? O artigo 3º diz, poderão ser contratados na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo os trabalhadores com salário base mensal de até um salário mínimo e meio nacional, tá? Então, posso contratar? Pode. O salário base de até um salário mínimo e meio, ok. Parágrafo único, é garantida a manutenção do contrato na modalidade verde e amarelo quando houver um aumento salarial após 12 meses de contratação, limitada a isenção das parcelas especificadas no artigo 9º, ao teto fixado no caput deste artigo, que a gente vai verificar, olha só, o artigo 9º deve estar mais para aqui, tá? Mas a gente vai verificar esse artigo 9º. Amores, o que o artigo 3º está dizendo é, quando você for contratar, o salário base mensal dele vai equivaler a um salário mínimo e meio nacional. Então, essa pessoa, ela deve perceber, é uma orientação, perceba, poderão, mas é um poder que deve ser obedecido, é um poder-dever, como nós denominamos. Eles devem ser contratados com um salário base mensal que equivale a um salário mínimo, você observa o salário mínimo e meio. Então, o salário mínimo é 998, mais metade. 998 mais 50% disso é o que o empregado no contrato de trabalho verde e amarelo, que possui entre 18 e 29 anos, vai ter direito a receber. Eu estava lá no intermitente, fui dispensado para ser contratado no verde e amarelo, eu estava no avulso, eu estava no de experiência, eu estava, sei lá, em qualquer outra modalidade, fui dispensado para ser contratado no verde e amarelo, eu posso? Pode, mas depois de 180 dias da cessação, da terminação lá do seu contrato de trabalho anterior, ok? Massa. Amores, vem comigo, manutenção do direito ou dos direitos dos empregados. O artigo 4 diz assim, os direitos previstos na Constituição são garantidos aos trabalhadores contratados na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo, não poderia ser distinto, a Constituição Federal se aplica a todos. Parágrafo único, os trabalhadores a que se refere o caput gozarão dos direitos previstos na CLT e nas convenções e nos acordos coletivos da categoria que pertença, naquilo que não for contrário à própria medida provisória. Então, quem está no contrato de trabalho verde e amarelo vai ter direito ao intervalo intrajornada, previsto lá no artigo 71 da CLT. Quem trabalha até 4 horas por dia não tem direito ao intrajornada. Quem trabalha de 4 até 6 horas tem direito a 15 minutos. Quem trabalha mais do que 6 horas tem direito a no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Ok. E aí você vai aplicar isso, não vai de encontro à medida provisória, é um direito garantido na CLT, Constituição Federal, acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Pensa que eu vou aplicar todos os regramentos para o contrato verde e amarelo, tudo aquilo que você aprendeu comigo da legislação trabalhista, e o que tiver de excepcional, eu te conto aqui. Por exemplo, duração de 2 anos. É um contrato de trabalho por prazo determinado. Essa se constitui como uma exceção para o contrato de trabalho verde e amarelo, ok? Amores, prazo de contratação. A gente tinha acabado de falar isso, olha só. O artigo 5º diz que o contrato de trabalho verde e amarelo, ele é celebrado por prazo determinado. Qual o prazo dele? Por até 24 meses. Ou seja, aquele período de 2 aninhos, 24 meses.
Assim como o aprendiz não supera os 24 meses e é relação de emprego, aqui também o contrato de trabalho verde e amarelo, que é relação de emprego, mas diferentemente do aprendiz, porque o aprendiz busca aquela formação técnica, metódica, profissional. O contrato de trabalho verde e amarelo busca incentivar a contratação para o primeiro emprego. O aprendiz é para quem tem entre 14 e 24 anos incompletos. Aqui é para quem tem de 18 a 29 anos de idade. O prazo aqui de duração, ele vai ser de 24 meses, ok? Continua comigo. Parágrafo 1º, o contrato de trabalho verde e amarelo poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade. Então, pode ser tanto atividade transitória, quanto a permanente, e para substituição transitória de pessoal permanente. Eu posso contratar alguém no verde e amarelo para substituir, para tirar as férias de Marcinho? Pode. Substituição transitória de pessoal permanente. Eu posso contratar alguém no contrato de trabalho verde e amarelo por 4 meses? Pode. O que você não pode, presta atenção, o que você não pode é superar os 24 meses. Desde que você não supere os 24 meses, chuchu, beleza. Vem comigo. Amores, o parágrafo 2º diz assim: o disposto no artigo 451 da CLT não se aplica ao contrato de trabalho verde e amarelo. O 451, olha para mim, ele diz assim, ele está tratando lá do contrato por prazo determinado, aquele de até 2 anos, e fala que se eu renovo ele por mais de uma vez, porque eu tenho 2 anos, posso renovar por mais 2. Se eu renovo ele mais de uma vez, eu renovo por 2, por 3 vezes, automaticamente ele se converte em por prazo indeterminado. Quando ele diz não se aplica aqui no verde e amarelo 451, significa que eu posso renovar 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. O que importa não é a quantidade de renovação. O que importa é que eu não ultrapasse o prazo de 24 meses. Então, eu contrato por 4 meses, renovo por 4, renovo por 4, renovo por 4. Não tem nenhum problema. Contrato de trabalho verde e amarelo, nenhum problema, fica dentro dos 24 meses. E não é porque eu renovei mais de uma vez que ele vai se transformar em determinado, ok? O que eu não posso é ultrapassar os 24 meses. Aliás, eu até posso. Mas se eu ultrapasso os 24 meses, ele vira indeterminado. E isso a gente encontra no parágrafo 3º. Vem comigo. O parágrafo 3º diz assim: o contrato de trabalho verde e amarelo será convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado quando ultrapassado o prazo estipulado no caput, que é esse prazo de 24 meses, passando a incidir as regras por prazo indeterminado, que são as regras previstas na CLT. Se tratam ali das regras do contrato por prazo indeterminado, claro, a partir da data da conversão, quando se ultrapassa os 24 meses, e ficando afastadas as disposições previstas nesta medida provisória. Portanto, se a sua prova perguntar, posso renovar 3, 4, 5 vezes dentro dos 24 meses, está valendo. Ultrapassou um dia os 24 meses, passou para contrato por prazo indeterminado. Me aguardem no próximo bloco.